Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Eu voltei com uma palavra para os meus irmãos. É muito bom a gente iniciar o dia bem orientado, confortado, consolado, exortado. É muito bom. Acho maravilhoso quando Deus me fala a respeito de temas tão comuns a todos nós: a perseverança, o serviço. Eu tenho uma certa tristeza nos dias de hoje, é porque tem obreiros demais sem consciência, que não faz a obra de Deus como deveria fazer e principalmente por missão. Alguns fazem por interesse, outros, não é novidade, a gente vê isso nas Escrituras. Alguns fazem por interesse, outros fazem por inveja. O fulano faz, a gente estudou na mesma escola, congregamos na mesma congregação, comemos do mesmo pão, o pastor era o mesmo, por que eu não posso fazer? Isso é ruim. Mas a gente tem os exemplos das Escrituras para nos espelhar e fazer o melhor. Vocês têm, na palavra de Deus, toda a solidez necessária para uma vida próspera, frutífera, edificada e edificadora. Então vamos à palavra. 1 Timóteo 1:1. É aqui neste primeiro capítulo que nós vamos aprender juntos a importância do cuidado dos ministros de Deus com os novos ministros e a segurança de cada um. Então vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns, que não ensinem outra doutrina. Versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quando nós lemos uma mensagem desta, meus amados irmãos, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pelo testemunho histórico da igreja. Sempre houve um interesse muito grande dos ministros de Deus em formar obreiros com qualificação. Lá em Éfeso existiam obreiros que estavam confusos, obreiros que se deixaram levar pelos filósofos do mundo grego e pelos teólogos do mundo judaico. E havia dificuldade para a absorção do evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo.
Os gregos diziam, isso é simples demais. E os judaizantes diziam, isto não é verdade. Para os gregos, que queriam a coisa misteriosa, falar de perdão, arrependimento, ou pecado, arrependimento e perdão, era simples demais, apenas palavras que não iam trazer ou fazer a pessoa acreditar num conteúdo invisível dessas três palavras: pecado, perdão, após ser confessados. E, portanto, os judaizantes ensinavam que era necessário a circuncisão, que era necessário observar o sábado, que era necessário... Tinha algumas necessidades, porque o evangelho, da forma que Paulo pregava, era simples demais. Então, não devia ser válido por ser simples. Isso era o judaizante. E os gregos também. Ora, são três palavras: pecado, arrependimento e perdão. Pecado, confissão e perdão. Só isto não tem um mistério, não tem um sacrifício, não tem uma coisa aí mais profunda. Aí o apóstolo de Jesus Cristo aconselhando, orientando, acompanhando o crescimento, o desenvolvimento ministerial e espiritual do seu convertido, do Timóteo, ele primeiro se apresenta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por capacidade, não por vontade, mas porque o Senhor fez isto. E endereçada, essa epístola endereçada a Timóteo, versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Como é que ele chamava, havia nesse menino, nesse jovem, um verdadeiro filho na fé? O exemplo. O rapaz era firme, o rapaz era seguro, o rapaz era trabalhador, o rapaz era consciente, o rapaz era um exemplo. O que Paulo via sofrimento, porque já era um fariseu quando se converteu, o rapaz absorveu de primeira mão, através da boa prática da evangelização do próprio apóstolo, uma formação, um discipulado que valeu a pena. E no versículo 3, a gente vê que este rapaz já foi comissionado a fazer alguma coisa em prol, em benefício do reino de Deus. Como te roguei, primeira grande lição, não existe imposição na obra de Deus. Paulo disse, meu filho, eu quero que você fique em Éfeso. Eu preciso que você fique em Éfeso. Eu te roguei, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses, eu roguei que ficasse, não é imposição. Na obra de Deus não há imposição. Que ficasses em Éfeso para advertires aos que necessitavam ser advertidos, para que não ensinem outra doutrina. E qual é a doutrina áurea, a doutrina básica, a doutrina principal? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Verbo que veio a este mundo para cumprir esta missão. É para ensinar a palavra de Deus. E ele diz no versículo 15, esta é a palavra, é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, não é necessário em nada fazer complicações. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas alcancei misericórdia. Por isso mesmo, pela misericórdia, pela grandeza do Filho de Deus, eu alcancei misericórdia, para que em mim mesmo, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade. A longanimidade de Deus, um perdão oferecido a quem hesitou, um
perdão oferecido a quem recusou, um perdão oferecido a quem disse não algumas vezes. Aí Deus estende a oportunidade, isto é longanimidade. Ele diz que era para exemplo, Paulo diz, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, se até o Paulo se converteu, então tem lugar para mim. Se um fariseu que obrigava o povo a blasfemar se converteu, tem salvação, tem lugar para mim. Então glorifique o Deus eterno. E ele diz, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve a teu respeito, milite por elas, boa milícia, lute, defenda, cumpra, seja zeloso, milites, lute por elas, pela palavra, pelas profecias, pelas promessas. Milites por elas, boa milícia, conservando a fé, conservando a boa consciência. Porque quem não conserva a fé, quem não conserva a boa consciência, quem não milita a boa milícia com a graça do Senhor, vai naufragar. Muitos rejeitaram a doutrina, rejeitaram a palavra, rejeitaram a oportunidade e naufragaram na fé. Meus queridos irmãos, o naufrágio é uma coisa terrível. Naufrágio é algo terrível, porque os que naufragam na fé, os que sofrem naufrágios, os que se afogam, geralmente puxa alguém. Existem provérbios, esse é um abraço de afogados, quando as pessoas se unem, se reúnem para uma coisa que leva à morte, à destruição, é abraço de afogados. O naufrágio na fé é uma tragédia. E se não houver zelo, se não houver perseverança, se não houver humildade, se não buscar a presença do Senhor, naufrágio sim. Haverá naufrágio sim. Paulo está advertindo o seu filho espiritual, o seu filho na fé, o Timóteo, e dizendo, alguns naufragaram. Houve naufrágio. Conserva este mandamento que eu te dou, meu filho. Segundo as profecias que houve acerca de ti, lute, seja honesto com Deus e contigo. Lute, uma luta digna do reino de Deus. Conservando a fé, conservando a boa consciência, porque alguns rejeitaram e naufragaram. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar firmes, firmados, absolutamente seguros da proteção divina. E nós não podemos jamais improvisar nada. Nós temos a palavra da salvação, a palavra de Deus. Esta segura, esta perfeita, esta maravilhosa oportunidade de servir e de seguir firmes, militando boa milícia. Deus abençoe você na sua milícia de hoje. Bendito Deus. Nós te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja. Abençoa os meus irmãos e irmãs, guarda cada um, dá a tua graça, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, que nós possamos avançar no caminho traçado, Senhor, pisando, meu Senhor, nas tuas pisadas, seguindo, Senhor, conforme a tua santa orientação. Pai bondoso, estenda sobre os meus irmãos a tua destra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe e um bom dia na presença maravilhosa do Senhor. Amém.